Olá pessoal, sejam bem-vindos a este canal e no vídeo de hoje estamos saindo daqui da frente do condomínio Prime na Cidade Nova, no final da Max Teixeira, e vamos pedalar até o início da Avenida Max Teixeira, na Torquato Tapajós. Gravei este vídeo no dia 7 de junho de 2026, um domingo, no final da tarde. A imagem não ficou tão boa quanto eu gostaria, porque já tem pouca luminosidade e gravar usando câmeras de ação com pouca luminosidade realmente é um desafio. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos questionar, vamos perguntar por que Manaus, como muitas cidades brasileiras, tem poucas ciclovias e ciclofaixas. Já percorremos um pouco da avenida e, como vocês podem perceber, até agora nada de ciclofaixa, nem ciclovia, nem nada. Totalmente inexistente nesta avenida, que é uma avenida muito importante na zona norte de Manaus. Não se deixem enganar pelas imagens, pela tranquilidade e pela relativa facilidade com que eu estou pedalando. Eu escolhi esse horário e eu tenho meus modos, meus esquemas para fazer essa filmagem. Eu espero o semáforo lá da Noel Núteus fechar e eu saio pedalando, pessoal. Inclusive vocês podem perceber, quando passa uma certa quantidade de carro, é porque o semáforo lá abriu e os carros me alcançaram. E tem momentos que eu cortei o vídeo, que não aparece, que eu paro na lateral, que é quando o trânsito fica um pouco mais intenso, apesar de ser domingo, de ser um dia e horário relativamente calmo, até mesmo porque choveu ainda há pouco, inibe algumas pessoas a saírem de casa, e eu paro na lateral e aguardo uma boa oportunidade para prosseguir em direção a Torquato Tapajós. Durante a semana, nos horários de pico, pela manhã desse lado e no final da tarde do outro lado da avenida, é extremamente perigoso andar de bike por essa avenida. Sinceramente, eu não tenho essa coragem. Se eu precisar trafegar nessa parte da cidade, nesses horários, eu passo por dentro do estacionamento do DB Supermercados e vou pelo conjunto Mundo Novo. Eu tenho as minhas alternativas. E vamos à pergunta de 1 milhão, pessoal. Por que Manaus, uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, tem tão poucas ciclovias e ciclofaixas? Manaus cresceu a partir do centro, já com a implantação do Distrito Industrial na década de 60, para as zonas leste, norte e oeste. Antes, o crescimento de Manaus era lento e durante todo esse tempo, ciclovias e ciclofaixas não foram contemplados. Não se pensava nisso naquela época e, ao longo do tempo, esse pensamento permaneceu, o que é contraditório, porque Manaus é uma metrópole encravada dentro da floresta amazônica, apesar de não ser uma cidade arborizada, o que é contraditório também. Dar destaque para um modal de transporte ecológico, um modo de transporte
não poluente seria um bom marketing para Manaus, uma cidade encravada no coração da floresta amazônica. Mas, infelizmente, não é assim que os governantes pensam. Condição para isso teve e ainda tem, pessoal. Observem aqui, por exemplo, aqui na Max Teixeira, do lado direito, nessa propriedade de uma indústria que tem aqui na descida da Max Teixeira. Observe como a cerca está bem recuada, como está bem distante da avenida. Quando eu era criança e adolescente, e isso já tem muito tempo, praticamente todos os terrenos eram assim. Com o tempo é que foram avançando e ocupando até a margem da avenida. Antigamente, a Avenida Max Teixeira era conhecida como Estrada da Cidade Nova. Era uma via estreita e de pista única, com sentido duplo de circulação. Uma pista de mão dupla. Só tinha uma faixa amarela no meio, dividindo as pistas de rolamento, mão e contramão, dividindo os sentidos de fluxo dos veículos. Depois ela foi duplicada e era justamente nessa época da duplicação que já poderia ter sido construída uma ciclovia de cada lado da avenida. Isso se tivesse o pensamento de valorizar a bicicleta como meio de transporte, mas não foi o que aconteceu. E foi assim ao longo do tempo em toda a cidade. Priorizou-se a abertura e alargamento de vias para o fluxo de carros, caminhões, ônibus e carretas para o transporte de insumos e a produção do distrito em direção aos locais de escoamento, que são os portos e o aeroporto de Manaus. Sinceramente, dá uma tristeza ver essa realidade. Olhem isso e agora imaginem como poderia ser diferente um espaço de pelo menos 25 a 30 metros até alguma propriedade, uma construção, contando a partir do meio-fio. Esse espaço poderia ter calçada para os pedestres caminharem, poderia ter ciclovia, poderia ser arborizado e poderia ter uma área de uso comum, poderia inclusive ser estacionamento, ser ponto de parada para clientes que fossem nas empresas, nas laterais da Avenida Max Teixeira. Só que para isso acontecer, teria que haver uma iniciativa lá atrás. Outro fator que alegam para Manaus não ter uma quantidade boa de ciclovias e ciclofaixas é que o clima de Manaus ele não convida ao uso da bicicleta, não é propício, não é confortável para o ciclista. Dizem que o sol escaldante e as chuvas repentinas impedem o trabalhador de ir e voltar pedalando para o trabalho. Só que esse argumento desmorona quando nós vemos a realidade das ruas. Mesmo sem estrutura, muitos manauaras utilizam a bicicleta todos os dias. São entregadores de aplicativos, operários da construção civil e outros trabalhadores
que desafiam o clima não por opção de lazer, mas por uma necessidade econômica. Eu mesmo já encontrei aqui pela Max Teixeira, pelo menos umas 3 vezes, um senhor de 54 anos pedalando uma bicicleta Aro 26 de aço carbono, nem é uma 29 de alumínio. Olha só a dificuldade. E ele mora para os lados da Zona Leste e trabalha na região da Avenida do Turismo. E ele disse que durante a semana ele fazia esse trajeto, ida e volta, e com 54 anos estava em excelente forma física. Então o que falta não é a disposição do cidadão diante do calor, falta a sombra, a arborização, a ciclovia, a ciclofaixa e principalmente a segurança para o ciclista. A escassez de ciclovias, ela também reflete uma falta de continuidade nas políticas públicas. Às vezes, um prefeito até tem iniciativa de construir ciclovias e ciclofaixas, mas vem o outro e abandona. Muitas vezes, os poucos quilômetros de ciclofaixas inaugurados surgem de forma isolada. Pequenos trechos em avenidas turísticas que começam do nada e terminam em lugar nenhum. Uma rede cicloviária, pessoal, ela só vai funcionar de fato se for conectada, permitindo que o ciclista saia da periferia e chegue aos lugares em que ele tem interesse em chegar, sendo óbvio, com segurança. Sem essa rede integrada, a bicicleta ela vai continuar empurrada para as margens da legalidade urbana e vista somente como uma opção de lazer para quem pode ir em lugares como a ciclovia das Torres ou ir pedalar na Ponta Negra. Esse exemplo da Avenida Max Teixeira é perfeito para mostrar que o espaço urbano existe. O que falta é a vontade política de redistribuir esse espaço de forma justa. Uma cidade moderna não é aquela onde os pobres andam de carro, mas sim aquela onde os ricos e os trabalhadores compartilham o transporte público e as ciclovias com o mesmo orgulho e segurança. Manaus tem a oportunidade de aprender com seus erros do passado, a humanizar suas grandes avenidas e proteger quem pedala. A capital da Amazônia deixará de ser apenas a cidade do asfalto hostil para se tornar finalmente uma cidade para as pessoas.